Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 24 do livro de Segundas Crônicas da Bíblia Sagrada. Joás dá ordens para consertar o templo. Segundas Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Síbia de Berseba. Segundas Crônicas 24, 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joaida. Segundas Crônicas 24, 3. E tomou Joaida para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Segundas Crônicas 24, 4. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Segundas Crônicas 24, 5. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. Segundas Crônicas 24, 6. E o rei chamou a Joaida, o chefe, e disse-lhe, por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Segundas Crônicas 24, 7. Porque, sendo Atalaia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalaíns. Segundas Crônicas 24, 8. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. Segundas Crônicas 24, 9. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Segundas Crônicas 24, 10. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. Segundas Crônicas 24, 11. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. Segundas Crônicas 24, 12. O qual o rei e Joaida davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serrareiros que repararam a casa do Senhor. Segundas Crônicas 24, 13. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. Segundas Crônicas 24, 14. E, depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joaida, e dele fizeram tecidos para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata,
e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joaida. Segundo as Crônicas 24, 15. E envelheceu Joaida e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Segundo as Crônicas 24, 16. E o sepultaram na casa de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Segundo as Crônicas 24, 17. Porém, depois da morte de Joaida, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Segundo as Crônicas 24, 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Segundo as Crônicas 24, 19. Porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Segundo as Crônicas 24, 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joaida, o qual se pôs em pé, acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Segundo as Crônicas 24, 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Segundo as Crônicas 24, 22. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joaida, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Bem, o juízo de Deus sobre Joás. Segundo as Crônicas 24, 23. E sucedeu, no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Segundo as Crônicas 24, 24. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor. Segundo as Crônicas 24, a Deus e seus pais, assim executaram os juízos de Deus contra Joás. Segundo as Crônicas 24, 25. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joaida. E o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Segundo as Crônicas 24, 26. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sirite, a Moabita. Segundo as Crônicas 26, 27. E quanto a seus filhos, e à grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, vejamos alguns comentários com relação ao capítulo 24. Bem, o primeiro comentário se refere ao versículo 15. Diz assim: a morte de Joaida. Joás reformou o templo enquanto Joaida ainda estava vivo, mas não ensinou ao povo a lei de Deus. Como Asas e Josafá haviam feito.
O culto no templo era liberado pelo sacerdote Joaida e não pelo rei. Joás não se mostrou inteiramente comprometido com o culto no templo. O relato da morte de Joaida é mais honroso e digno de um rei do que o relato da morte do rei Joás, e ressalta a gravidade do pecado de Joás. Joaida morreu farto de dias e foi sepultado com os reis, pois era dedicado ao Senhor. Não se faz menção à idade de Joás, e disse apenas que foi sepultado no local separado dos reis, como aconteceu com seu avô, Jeoraão. Depois da morte de Joaida, Joás abandonou o templo. Agora vejamos os comentários que existem entre os versículos 17 e 27, do capítulo 24 do livro de 2 Crônicas. Diz assim: somente o cronista apresenta os detalhes do pecado de Joás. O Senhor deu a Joás a oportunidade de se arrepender. Joaida, pai de Zacarias, que havia ajudado a salvar Joás, reuniu todo Israel para coroar Joás e lhe ensinou a lei do Senhor. Mas isso não impediu Joás de ordenar o assassinato de Zacarias. Joás devia não apenas o poder e o trono, mas também sua própria vida à proteção leal e abnegada de Joaida. Em consequência de seu pecado, Joás experimentou a derrota, a deslealdade e uma morte vergonhosa. Bem, então, encerramos assim o capítulo 24 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, vamos ver alguns corinhos aqui neste anexo da Bíblia, da harpa avivada e corinhos. Então, hoje nós vamos ler o 19, que diz: o convite de Cristo. Em seguida, vamos ler o 20, cujo título é Olhai o Cordeiro de Deus. E o 21, cujo título é Gloriosa Aurora. Então, vejamos o primeiro, o convite de Cristo. Eis a voz de Cristo clama sobre o revoltoso mar, dessa vida perigosa. Vinde em mim vos abrigar. Quando a aurora em Galileia, quando outrora em Galileia, essa doce voz soou, logo o coração ouvinte, tudo pronto abandonou. Sobre as vozes sedutoras de mundanas atrações, clama a meiga voz de Cristo, dá-me vossos corações. Quer no meio dos prazeres, quer no dia da aflição, ainda clama paciente, ama-lhes tu, ó cristão, amas-me tu, ó cristão. Na vereda estreita e santa, já pisada por Jesus, a segui-lo, ele te chama. Vem, cristão, andar na luz. Dessa cruz angustiosa, onde brilha seu amor, ouve a voz que te convida, ouve e segue, pecador. Agora, o corinho 20. Olhai o Cordeiro de Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar? Olha para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Segunda estrofe. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá
o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Repetindo o refrão. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele, com sua graça, tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Gloriosa aurora. A gloriosa aurora vem do dia em que a gloriosa aurora vem do dia em que, lá em Belém, nasceu de Deus, o Filho que, belo dia e de luz, no qual para nós desceu, Jesus do céu, mostrando o trilho. Quantos santos hoje lembram e relembram a história de Jesus, o Rei da Glória? Nasceu Jesus lá em Belém, trazendo-nos o sumo bem do céu. A liberdade nos concedeu perfeita paz, consolação que satisfaz por toda a eternidade. Como fomos desgarrados, desviados e perdidos, hoje somos redimidos. Conosco Cristo habitará, com seu poder nos velará, nos dando livramento e sempre há de nos guiar, pois sua graça vai nos dar em todo o sofrimento. Escuta a luta sempre forte, até a morte, pois ajuda tens em Cristo que não muda. Jesus desceu para nos salvar, o sol da graça vem brilhar. Alegre e jubilemos, Jesus é o nosso bom pastor. Vem nos guiar com teu amor. Ali nós pertencemos. Almas salvas perdoadas, libertadas, hoje oram. Reverentes te adoram. É O-N o autor. O.N. Bem, então encerramos assim a leitura do capítulo 24 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. O nosso canal é a leitura da Bíblia, mas tem também outros vídeos de eventos assim, igrejas evangélicas, tudo relacionado à palavra do Senhor. Também fazemos divulgação do Bazar da Tânia, que é uma irmã da igreja, que tem um bazar na Avenida Barral, bem pequenininho, e que nós divulgamos para Deus abençoar as vendas, o comércio, porque é a única forma que ela tem assim, realmente de sobrevivência, diríamos assim. Bem, até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há